Fala galera, e aí, bora lá? Seguindo nas nossas leis especiais, a gente vai estudar agora o GCRIM, né? A famosa Lei 9.099, chamada de GCRIM, que são os juizados especiais criminais, que trata da competência para julgar as infrações penais de menor potencial ofensivo. Então vamos nessa. Iniciar os nossos estudos aqui do GCRIM a partir do artigo 60. O artigo 60 que dá início, né? Por que começa no artigo 60? A gente tem antes os juizados especiais cíveis, o JEC. E a partir do artigo 60 a gente entra nos juizados especiais criminais. E ele já começa trazendo, a partir do artigo 60, a competência. A competência dos juizados especiais criminais, a gente tem duas formas de analisar a competência: pela natureza da infração ou pelo local do crime, que é baseado na teoria da atividade, no local em que a infração aconteceu. A gente vai ver daqui a pouco. O artigo 60 do GCRIM, ele inicia o GCRIM dizendo o seguinte: o juizado especial criminal, provido por juízes togados ou togados e leigos, tem competência para a conciliação, julgamento e execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência. E aí, logo na sequência, no artigo 61, ele já vem dizendo para a gente o que são as infrações de menor potencial ofensivo. Consideram-se as IMPO, para os efeitos desta lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, cumulada ou não com pena de multa. Então, o que são as infrações penais de menor potencial ofensivo? Contravenções penais, crimes em que a pena máxima não ultrapasse 2 anos com ou sem multa, cumulado ou não com multa. Beleza. O artigo 62, ele traz para a gente os princípios que vão reger o juizado especial criminal. O processo perante o juizado especial orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, objetivando sempre que possível a reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação de pena não privativa de liberdade. São os objetivos. Os principais objetivos que a gente tem do juizado especial criminal são não aplicar pena privativa de liberdade e reparar os danos sofridos pela vítima. E o juizado especial criminal, como vem falando o artigo 62, ele se rege por estes princípios. O princípio da oralidade vai dizer que a gente tem um predomínio da palavra oral sobre a palavra escrita nos juizados especiais criminais. A gente tem toda uma simplicidade, que também é um princípio aqui dos juizados especiais criminais, que faz com que a gente tenha, de forma conjunta aqui, uma economia processual, uma celeridade, e isso é muito favorecido através da característica da oralidade. Você só vai reduzir a termo, só vai reduzir a escrito. É claro que existem ali determinados atos do processo que serão reduzidos a escrito, mas somente aquilo que for estritamente necessário. Existe toda uma característica da oralidade através de uma representação, através de determinados atos ali que serão levados ali pelo Ministério Público, pelas partes, de forma oral, reduzindo a escrito somente aquilo que for indispensável. Então, o GCRIM ele rege-se pela característica, pelo princípio da oralidade e ainda pelo princípio da simplicidade. Busca-se evitar a complexidade nos processos em um desenvolvimento livre de formalismos. O GCRIM ele busca ser o mais simples possível. Não precisa ter, como a gente vê lá no processo penal, num rito sumário, num rito ordinário. O rito que rege o GCRIM é o chamado rito sumaríssimo, em que ele traz a maior simplicidade possível. Você não precisa ter uma grande complexidade de atos processuais. Ele é regido ainda pela informalidade. Os atos processuais devem ser produzidos sem fórmulas rígidas, livres de burocracia inútil. A gente vai ver exemplos quando falar aqui do artigo 64, do artigo 65, que não há necessidade de ter tanta formalidade. Tanto que, a depender do caso, se uma formalidade ela não for implementada, mas mesmo assim aquele ato conseguir atingir a finalidade dele, isso não vai gerar uma nulidade para o processo. O que se importa aqui no GCRIM é conseguir atingir a finalidade dos atos. Se o ato processual atingiu a sua formalidade, mesmo que não tenha eventualmente respeitado determinada formalidade, não tem problema. Se ele atingiu a finalidade, ele não vai gerar nenhum tipo de nulidade. Oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual. Busca-se trazer uma máxima efetividade, pois o processo não pode ter longa duração. Justamente o que se tenta aqui com o GCRIM é evitar
como acaba acontecendo diante de um rito ordinário, diante de um rito sumário do processo penal, que ele tem uma prolongada duração. Aqui não. Aqui existe e até a celeridade é uma decorrência da economia processual, existe essa necessidade dos atos serem mais céleres, serem mais rápidos. A celeridade, como diz o professor Guilherme de Souza Nutti, é uma decorrência da economia processual. Significa a realização rápida dos atos processuais, o que permite encurtar a instrução e garantir a eficiência do Estado na persecução penal. Então, lembrem-se, são princípios que regem o juizado especial criminal: a oralidade, a simplicidade, a informalidade, a economia processual e a celeridade. E comentei, a gente tem como objetivos aqui no juizado especial criminal 2 grandes objetivos: reparar os danos sofridos pela vítima e aplicação de pena não privativa de liberdade. A gente ainda vai ver com calma mais para frente a composição dos danos civis no artigo 74, mas ela busca exatamente esses objetivos. Diz para a gente o artigo 74 que a composição dos danos civis será reduzida a escrito e homologada pelo juiz mediante sentença irrecorrível. Terá eficácia de título a ser executado no juízo civil competente. Parágrafo único. Tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal pública condicionada à representação, o acordo homologado acarreta a renúncia do direito de queixa ou representação. É justamente a busca de tentar reparar os danos sofridos pela vítima. Conseguiu reparar os danos sofridos pela vítima? Isso gera uma renúncia ao direito de queixa, uma renúncia ao direito de representação. A gente nem vai ter processo. O processo estará extinto. A gente nem chega a ter um processo. Conseguiu compor os danos civis pela vítima, você não vai ter, como consequência, você não vai ter a aplicação de uma pena privativa de liberdade, completamente relacionada aos objetivos aqui da lei. Então, assim, quais são os objetivos dos juizados especiais criminais? Você não aplicar uma pena privativa de liberdade, justamente porque a gente está tratando aqui de infrações de menor potencial ofensivo, e aí baseado até em alguns princípios de direito penal. O direito penal ele é regido pelo princípio da intervenção mínima. O direito penal é a última ratio. A gente tem que fazer o máximo possível para não aplicar o direito penal. E o GCRIM, porque como a gente está tratando de infrações de menor potencial ofensivo, busca exatamente isso: reparar o dano que a vítima sofreu e não aplicar uma pena privativa de liberdade. Artigo 63, a gente começa a entrar aqui na competência dos atos, da competência e dos atos processuais. E aí a gente viu que a gente tem a competência relacionada à natureza da infração, que o GCRIM ele trata das infrações de menor potencial ofensivo. E o artigo 63 traz para a gente a competência relacionada ao local de cometimento da infração penal. A competência do juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal. Adota-se aqui a teoria da atividade. Lembra daquela teoria da atividade que a gente estuda no direito penal? Em relação ao lugar do crime, adotou-se a teoria da ubiquidade. Em relação ao tempo do crime, adotou-se a teoria da atividade. A competência territorial no GCRIM, ela adota a teoria da atividade. Ela leva em consideração o lugar em que foi praticada a ação penal, o lugar em que se desenvolveu a ação da infração penal. O lugar em que a ação foi praticada será a competência do juizado, ou seja, a competência é determinada pelo lugar em que a prática da infração penal aconteceu. Então, onde será julgado determinado fato criminoso? No local em que se deu a ação, no local em que se deu a atividade, no local em que se deu a prática da infração penal. Essa será a competência do juizado especial criminal. O artigo 64 ele traz para a gente a necessidade dos atos processuais serem públicos, poderão realizar-se em horário noturno. Olha as características da informalidade aqui, ó. Horário noturno, qualquer dia da semana, conforme dispuserem as normas de organização judiciária. Claro que aquelas regras ali da comarca terão que ser respeitadas, mas podem ser praticados, inclusive, poderão ser realizados, inclusive, em horário noturno, devendo ser públicos os atos. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais foram realizados, atendidos os critérios indicados no artigo 62 dessa lei. Repito, olha mais uma vez aqui característica da informalidade. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades. Atingiu a finalidade, mesmo que ele eventualmente deixou de respeitar determinada característica formal, se atingiu a finalidade daquele ato, o ato é válido. Diz, inclusive, o parágrafo 1º, não se pronunciará qualquer nulidade
sem que tenha havido prejuízo. Pô, mas deixou-se de ter uma citação em determinado momento. Mas mesmo que a pessoa não tenha sido citada, a parte interessada não tenha sido citada, ela tomou conhecimento do processo, ficou comprovado que ela assinou determinado documento, isso não trouxe nenhum tipo de prejuízo para o processo. É válido, não há nulidade alguma. Parágrafo 2º. A prática de atos processuais em outras comarcas poderá ser solicitada por qualquer meio hábil de comunicação. Não há necessidade de se ter uma carta precatória. Se você tem uma necessidade de realizar alguns atos processuais em outra comarca, isso pode ser solicitado para outra comarca por qualquer meio hábil de comunicação. Pode ser solicitado através de e-mail, pode ser solicitado inclusive através de WhatsApp. Existem determinadas comarcas que têm números oficiais de telefone, de WhatsApp, e aí as comarcas podem conversar entre elas através de um WhatsApp realizando a solicitação de atos processuais na outra comarca em que se faz necessário, como a oitiva de determinada pessoa que presenciou o crime, por exemplo. Não há necessidade de grandes formalidades. Parágrafo 3º. Serão objeto de registro escrito exclusivamente os atos havidos por essenciais. Os atos realizados em audiência de instrução e julgamento poderão ser gravados em fita magnética ou equivalente. Olha só, serão objeto de registro escrito exclusivamente os atos havidos por essenciais. Característica aqui da oralidade. A gente tem mais uma característica aqui da oralidade do processo, né? A gente tem registros escritos? Tem, somente daquilo que é essencial. O resto pode se dar de forma oral. O artigo 66 vem trazendo a citação. A citação, no juizado especial criminal, ela vai ser uma citação pessoal que vai se fazer no próprio juizado. A gente tem até... Imagina que uma pessoa praticou uma infração de menor potencial ofensivo, foi levada para a delegacia. O delegado de polícia ele vai realizar ali um termo circunstanciado de ocorrência e encaminhar imediatamente as partes para o juizado. E a citação já se dá nessa forma, né? No próprio juizado, de forma pessoal, sempre que possível, ou através de mandado. A citação por edital, que é aquela prevista lá no Código de Processo Penal, ela é vedada. Aqui a citação ou ela é pessoal, né, se faz no próprio juizado, ou haverá citação por mandado. Agora, não se encontrando o acusado, né, você tem ou a citação pessoal ou a citação por mandado. Logo, em não se encontrando o acusado, qual medida deve ser adotada? Imagina que você tem um mandado ali de citação, determinada parte, determinado suposto autor da infração, e aí o oficial de cartório, através de um mandado, vai citar aquela parte e não encontra a pessoa. Se a pessoa não é encontrada e se é vedada a citação por edital no âmbito do GCRIM, o que se faz nesse momento? Você remete os autos ao juízo comum. Não encontrado o acusado para ser citado, o juiz encaminhará as peças existentes ao juízo comum para a adoção do procedimento previsto em lei. E aí sim será adotado o rito sumário, lá de acordo com o Código de Processo Penal. E aí, nesse caso, poderá haver a citação por edital através do rito sumário do juízo comum. Mas você envia os autos para o juízo comum se você não encontra a parte a ser citada. A parte a ser citada através de um mandado. Aí a gente entra agora na fase preliminar. Artigo 69. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará, como eu comentei, termo circunstanciado, conhecido como TC ou conhecido também como TCO, termo circunstanciado de ocorrência, e o encaminhará, ou seja, encaminhará o termo circunstanciado imediatamente ao juizado, junto do autor do fato e da vítima. Então já vai todo mundo diretamente para o juizado especial criminal, providenciando-se as requisições dos exames periciais necessários. Então, o delegado, ele não lavra auto de prisão em flagrante, não há que se falar em auto de prisão em flagrante por uma infração de menor potencial ofensivo, desde que a pessoa se comprometa a comparecer em juízo. A depender do caso, ela já é encaminhada imediatamente para o juizado especial criminal. Dependendo do horário, obviamente, né? Se for possível que se encaminhe imediatamente a vítima e o autor do fato junto do TCO para o juizado especial criminal, elas serão encaminhadas de imediato.
Parágrafo único. Ao autor do fato que, após a lavratura do termo, for imediatamente encaminhado ao juizado ou ainda assumir o compromisso de a ele comparecer, como eu acabei de comentar, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança. Em caso de violência doméstica, o juiz poderá determinar como medida de cautela seu afastamento do lar, domicílio ou local de convivência. Com a vítima, em se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, a coisa muda, né? Isso aqui a gente tem as previsões de algumas medidas como afastamento do agressor do lar, por exemplo, lá na Lei Maria da Penha. Nos artigos 22 até 24 a gente tem lá as medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha. Seguindo, audiência preliminar, artigo 72. Na audiência preliminar, presente o representante do Ministério Público, o autor do fato e a vítima, e, se possível, o responsável civil, acompanhados por seus advogados, o juiz vai esclarecer sobre a possibilidade da composição dos danos e da aceitação da proposta de aplicação imediata de pena não privativa de liberdade. Artigo 73. A conciliação será conduzida pelo juiz ou por conciliador sob sua orientação. Então, primeira coisa que a gente tem, né? A vítima, o autor do fato e o TCO foram encaminhados para o GCRIM, para um juizado especial criminal. A gente vai ter uma audiência preliminar. Nessa audiência preliminar, o juiz ou conciliador, pode ser um conciliador, ele já esclarece a possibilidade da composição civil dos danos ou de uma proposta de aplicação de pena não privativa de liberdade, pena restritiva de direitos, que é a transação penal que a gente ainda vai ver. A gente tem como possibilidade inicial aqui a composição civil dos danos, que está prevista aqui no artigo 74. E fala o seguinte para a gente. A composição dos danos civis será reduzida a escrito e homologada pelo juiz mediante sentença irrecorrível. Terá eficácia de título a ser executado do juízo civil competente. Parágrafo único. Tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal pública condicionada à representação, o acordo homologado acarreta a renúncia ao direito de queixa ou de representação. Então, vamos lá. Se a gente estiver falando de um crime que é condicionado, de uma infração, de um crime que a ação penal é ou de iniciativa privada ou de ação penal pública condicionada à representação, foi aceita a composição civil dos danos, extingue-se a punibilidade, porque isso acarreta a renúncia ao direito de queixa ou representação. Se a gente não tem direito de início de uma queixa, de apresentação de uma queixa que se dá início a um processo, né, de uma ação penal privada, ou se isso acarreta a renúncia ao direito de representação, extingue-se a punibilidade. Porque a pessoa não vai, a vítima ela não vai poder representar ou iniciar com a queixa. Então, isso tem tudo a ver com os objetivos, né, que a gente viu lá atrás. A gente teria, nesse caso da composição civil dos danos, uma reparação do dano que a vítima sofreu e ao mesmo tempo, uma não aplicação de pena privativa de liberdade. É exatamente o que se busca aqui. Essa sentença ela é irrecorrível. Se as partes aceitam a composição civil dos danos, elas chegam a um valor, por exemplo. Imaginem um crime de ameaça, em que você tem uma ação penal pública condicionada à representação, em que para que não haja um processo penal, na audiência preliminar, autor do crime de ameaça, né? Autor do suposto crime de ameaça e a vítima, eles chegam a uma composição civil dos danos, chegam a determinados valores ali e o juiz homologa através de uma sentença. Extingue-se, nesse caso, a possibilidade do direito de representação. Agora, olha só. E se o crime for de ação penal pública incondicionada? Porque a gente está falando aqui, através do parágrafo único, que se o crime for de ação penal privada ou de ação penal pública condicionada à representação, isso gera uma renúncia do direito de queixa ou de representação. Ok. Mas a lei não trouxe a possibilidade da ação penal pública incondicionada, em que a gente tem a competência do Ministério Público para agir, para iniciar uma ação penal através de uma denúncia. O que acontece? Nesse caso, a composição civil dos danos ela vai servir simplesmente para antecipar o valor da indenização. Não vai gerar a extinção da punibilidade. E o Ministério Público vai precisar prosseguir com a ação. Então vamos lá. A gente está tratando aqui de infrações de menor potencial ofensivo. Muitas delas são de ação penal pública condicionada à representação, ação penal privada. Nesse caso, se há composição civil dos danos, a punibilidade estará extinta por ser uma consequência da renúncia ao direito de queixa ou representação. Agora, se a ação
for pública incondicionada, se houver uma composição civil dos danos, isso vai fazer com que a vítima não possa suscitar posteriormente, em juízo, num juízo civil, um valor a mais na indenização. Eles já fizeram a composição civil dos danos e isso será homologado pelo juiz para ser executado no juízo civil competente. Porém, se a ação for pública incondicionada, o Ministério Público prossegue com a ação. Artigo 75. Não obtida, no caso de ou a vítima não aceitar, ou o autor do fato não aceitar, não obtida a composição dos danos civis, será dada imediatamente ao ofendido a oportunidade de exercer o direito de representação verbal, que será reduzida a termo. No caso de ação penal pública condicionada à representação, se eles não chegaram a uma composição civil dos danos, ele oferece a representação e o processo segue. O processo segue. E aí a gente entra aqui na possibilidade de haver uma transação penal que é um acordo oferecido pelo Ministério Público. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, foi o caso que a gente acabou de ver lá em que o Ministério Público deveria prosseguir com a ação. Não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas a ser especificada na proposta. O que é a transação penal? É uma espécie de acordo entre Ministério Público e o infrator. O Ministério Público ele vai poder propor, deixa eu abrir aqui rapidamente o Código Penal e trazer aqui para a gente avaliar quais... Deixa eu só puxar aqui, vamos lá. Aí, beleza. Quais são as penas restritivas de direito que o Ministério Público pode propor? Isso está aqui no artigo 43 do Código Penal. As penas restritivas de direito são essas: prestação pecuniária, perda de bens e valores, limitação de fim de semana, prestação de serviço à comunidade, interdição temporária de direitos, limitação de fim de semana. A gente tem essas possibilidades do Ministério Público oferecer para o infrator a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas a ser especificada na proposta. E se o crime for de ação penal? A gente já vai ver quais são as consequências da transação penal. Mas e se o crime for de ação penal privada? E aí, será que cabe transação penal? Porque aqui no 76, a gente está falando de crime de ação penal pública incondicionada, ou até mesmo no caso de ação penal pública condicionada à representação, se o processo, se não houve ali uma composição civil dos danos, o Ministério Público, por ser competência dele, ainda pode propor a transação penal. Agora, no caso de ação penal privada, a competência para iniciar a ação não é do Ministério Público, é do próprio ofendido, através do seu advogado. E aí os tribunais superiores entendem que é possível sim. A corrente majoritária, adotada inclusive pelo STJ, afirma ser de competência da própria vítima o oferecimento da proposta. A competência não é do Ministério Público. Como é a vítima que possui a competência para iniciar a ação penal, é possível que, em um caso de ação penal privada, a própria vítima possa oferecer uma proposta também, um acordo de transação penal. E o que acontece com o acordo de transação penal? Nas hipóteses de ser a pena de multa única aplicável, o juiz poderá reduzi-la até a metade, também como uma parte aqui da transação penal. Antes de falar das consequências da transação penal, do que acarreta, vamos falar das hipóteses em que não será cabível a transação penal. Está previsto no artigo 2º do artigo 76. A transação penal não será admitida se ficar comprovado, primeiro, ter sido o autor da infração condenado pela prática de crime a pena privativa de liberdade. Cuidado que é crime, não é contravenção penal. O legislador trouxe apenas crime. Se ele já tivesse sido condenado por alguma contravenção penal, cabe sim transação penal. Ter sido o autor da infração condenado pela prática de crime a pena privativa de liberdade por sentença definitiva. Se já tem uma sentença transitada em julgado em que ele praticou um crime, não se admitirá transação penal. 2. Ter sido o agente beneficiado anteriormente no prazo de 5 anos pela aplicação de pena restritiva ou multa nos termos desse artigo. Ou seja, ele já teve uma transação penal, ele já fez jus a uma transação penal dentro de 5 anos, no prazo de 5 anos. Se já foi aplicado, se já foi concedido a ele uma transação penal, através de uma aplicação de uma pena restritiva de direitos ou através de uma multa, ele não poderá fazer jus novamente a uma nova transação penal. E aqui
Inciso 3º do parágrafo 2º, a gente tem possibilidades aqui mais subjetivas. Se não indicarem os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, ser necessária e suficiente a adoção da medida. Né? Se ficar comprovado que não é necessário. Se ficar comprovado não, se o juiz avaliar que, através dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, não é suficiente a adoção de uma transação penal, não se admitirá a proposta da transação penal. E se for aceita, agora sim, vamos lá. Se for aceita a proposta de transação penal, aceita a proposta pelo autor da infração e seu defensor, será submetida à apreciação do juiz. O juiz vai ter que homologar. Acolhendo a proposta do Ministério Público, aceita pelo autor da infração, o juiz vai aplicar a pena restritiva de direitos ou multa, que não importará em reincidência, sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de 5 anos. Da sentença prevista, diferentemente lá do caso da... Caramba, me fugiu agora. Da composição civil dos danos. Diferentemente da composição civil dos danos, em que não é possível a aplicação de um recurso, não é possível apelar, né, daquela sentença que homologa a composição civil dos danos, não cabe recurso, aquela sentença é recorrível. Aqui na proposta de transação penal, o juiz ele homologa uma sentença, mas essa sentença poderá ser recorrida através de uma apelação. Acolhendo a proposta do Ministério Público, aceita pelo autor, o juiz aplicará a pena restritiva de direitos. E o que vai ter como consequência? Isso não vai importar em reincidência. Ou seja, se a pessoa cumpre a proposta de transação penal, a aplicação daquela pena restritiva de direito, a aplicação daquela multa, isso não gera a ela uma reincidência. Isso não vai constar na certidão de antecedentes criminais. A imposição da sanção de que trata o parágrafo 4º desse artigo não consta de certidão de antecedentes criminais, salvo para os fins previstos no mesmo dispositivo, que é para não poder ser aplicada uma transação penal nova dentro do período de 5 anos. E não terá efeitos civis, cabendo aos interessados propor ação civil no juízo civil. Agora, para fins criminais, extingue-se a punibilidade, é a mesma coisa. Para fins criminais, não será considerado reincidente, não vai constar na folha de antecedentes criminais, se ele cumprir as penas restritivas de direitos que lhe forem impostas. Então, é mais uma possibilidade aqui de você não ter uma aplicação de pena privativa de liberdade, fazendo com que a pessoa não seja considerada reincidente, não tenha a constatação na folha de antecedentes criminais, ou seja, vai estar extinta a punibilidade através do acordo de transação penal, se for cumprido. Se for cumprido. E se descumpre? Se a pessoa descumpre a transação penal, esse acordo homologado entre Ministério Público e autor do fato, o que acontece? O que acarreta? Súmula vinculante 35. A homologação da transação penal prevista no artigo 76 da 9.099 não faz coisa julgada material, ou seja, descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação anterior, possibilitando-se ao Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito policial. O Ministério Público ele vai poder oferecer denúncia. Olha só, foi proposta uma composição civil dos danos, não se chegaram a um acordo, beleza. O Ministério Público pode propor ao autor do fato uma transação penal. Se ele aceita a transação penal, se ele homologa aquele acordo, ele vai estar sujeito a cumprir determinadas penas restritivas de direito. E isso, se ele cumpre essas penas restritivas de direito, vai extinguir a punibilidade dele, ele não será considerado reincidente. Você não vai ter a persecução penal acontecendo. Agora, foi imposta a ele uma pena restritiva de direito, ele não cumpriu a pena restritiva de direito, isso dá a possibilidade ao Ministério Público continuar com a ação penal através do oferecimento de uma denúncia. E aí ele vai oferecer a denúncia e vai acontecer o processo penal, normalmente, no âmbito do GCRIM. Artigo 77. Na ação penal de iniciativa pública, quando não houver aplicação de pena, pela ausência do autor do fato ou pela não ocorrência da hipótese prevista no artigo 76 desta lei, o Ministério Público oferecerá ao juiz de imediato denúncia oral. Olha a oralidade aparecendo aqui mais uma vez. Se não houver necessidade de diligências imprescindíveis. Ou seja, o Ministério Público ofereceu um acordo de transação penal. O autor do fato pode simplesmente não aceitar uma composição civil dos danos, não aceitar uma transação penal, porque ele acha que ele é inocente. Ele fala, não, eu não pratiquei esse crime, eu não pratiquei esse fato. Não vou aceitar a composição civil dos danos. Como assim?
Não aceito a composição civil dos danos, não vou pagar nada porque eu não fiz nada, não aceito um acordo de transação penal, eu quero que se inicie a ação, eu quero que a ação aconteça porque eu vou comprovar que eu sou inocente, que eu não pratiquei esses fatos. Pode, é uma escolha dele. E aí, nesse caso, se ele não aceita a transação penal, o que acontece? O Ministério Público oferece a denúncia oral. Naquele mesmo ato, isso tudo a gente ainda está numa audiência preliminar. Foi oferecida uma composição civil dos danos, o Ministério Público ofereceu uma transação penal, o autor do fato não aceitou a transação penal, não aceitou homologar o acordo, o Ministério Público oralmente denuncia. O Ministério Público oferece uma denúncia para se iniciar o processo. E aí a gente tem um rito sumaríssimo aqui na Lei 9.099. A denúncia ou a queixa, né, se for um crime de ação penal privada, ela é oral, já na audiência preliminar. Caso não tenha ocorrido a composição civil dos danos ou a transação penal, foi o que eu acabei de falar. A gente vai ter aqui uma denúncia oral. O exame de corpo de delito poderá ser dispensado quando a materialidade do crime estiver aferida por boletim médico ou prova equivalente. Estou trazendo aqui o disposto no artigo 77, parágrafos 1º, 2º e 3º. No artigo 78, vai dizer que oferecida a denúncia ou queixa, será reduzido a termo, repito, de forma oral, característica do rito sumaríssimo, a isso será reduzido a termo, entregando-se uma cópia ao acusado, que com ela ficará citado, já se considera citado, e imediatamente cientificado da designação de dia e hora para a audiência de instrução e julgamento. Ou seja, nessa audiência preliminar, você já tenta uma composição civil dos... Olha como é rápido, né? Olha como é célere o procedimento, o rito sumaríssimo aqui da Lei 9.099. Você, na audiência preliminar, já tem uma possibilidade de composição civil dos danos, transação penal, não foi aceita, há um oferecimento da denúncia ou da queixa de forma oral e já sai citado o acusado com a data marcada, designação de dia e hora para a audiência de instrução e julgamento, da qual também tomarão ciência o Ministério Público, o ofendido, o responsável civil e os seus advogados. Na inicial acusatória serão arrolados o máximo de 5 testemunhas. Haverá a citação do acusado se ele não tivesse presente na audiência preliminar, na forma dos artigos 66 e 68 que nós já vimos. Mas normalmente acontece dele já estar citado por ele estar presente na audiência preliminar. E aí, a partir do artigo 81, a gente tem a audiência de instrução e julgamento. Aberta a audiência, vai ser dada a palavra ao defensor para responder à acusação, após o que o juiz receberá ou não a denúncia ou a queixa. Então vamos lá, como é que funciona a audiência de instrução e julgamento? Você já teve o oferecimento de uma denúncia, de uma queixa, você já teve uma acusação formalizada. O primeiro ato vai ser dada a palavra para o defensor responder a essa acusação, para que o juiz possa receber ou não a queixa. Havendo recebimento, serão ouvidas a vítima e as testemunhas de acusação, porque se o juiz recebeu, a gente tem o início aqui da ação penal. Havendo recebimento, serão ouvidas a vítima e as testemunhas de acusação e de defesa, interrogando-se a seguir o acusado, se presente, passando-se imediatamente aos debates orais e já a prolação da sentença. Na audiência de instrução e julgamento já passa-se diretamente à prolação da sentença. Artigo 82. Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença caberá apelação, como nós já vimos, que poderá ser julgada por turma composta de 3 juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na própria sede do juizado. Então, da decisão que rejeita a denúncia ou a queixa e da sentença, cabe apelação. Parágrafo 1º. A apelação será interposta no prazo de 10 dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. O recorrido será intimado para oferecer resposta escrita no prazo de 10 dias. Aqui a gente tem várias formalidades aqui da sentença. As partes poderão requerer a transcrição da gravação da fita magnética, que alude ao parágrafo 3º do artigo 75. As partes serão intimadas da data da sessão de julgamento pela imprensa. E se a sentença... A gente está falando aqui no caso do recurso, da apelação. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão. Da sentença que homologa a transação penal, também cabe apelação no prazo de 10 dias. Foi aquilo que eu tinha comentado lá atrás, que eu tinha
falado que da sentença que homologa a transação penal. A sentença que homologa a composição civil dos danos não cabe recurso. A sentença que homologa a transação penal é possível recurso. É possível uma apelação também no prazo de 10 dias. Já tínhamos comentado isso e só estamos vendo agora como funciona aqui a apelação no âmbito do artigo 82. O artigo 82 ele traz essas formalidades aqui do caso de interposição de recurso. O artigo 83 traz a possibilidade dos embargos de declaração. Cabem embargos de declaração quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão. Se, diante de todos os fatos narrados, né, o juiz, na hora de proferir uma sentença, ou no caso de um recurso ali da apelação, no caso do acórdão, ele vem narrando todos os fatos, dando a entender de que ele vai absolver ou dando a entender que ele vai condenar, e ele traz uma sentença completamente contraditória àquilo que está narrando, será cabível embargo de declaração. Ou se há algum tipo de obscuridade na sentença ou no acórdão proferido ali pelo juiz, se há omissão de algum fato, será cabível embargos de declaração, serão opostos por escrito ou oralmente, mais uma vez a oralidade aqui presente, no prazo de 5 dias, contado da ciência da decisão. Os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição do recurso. E os erros materiais poderão também ser corrigidos de ofício, pelo próprio magistrado ou pela própria turma que julgou ali o acórdão, né, da apelação. Entrando aqui na parte final da Lei Maria da Penha, a gente tem no artigo 88 uma hipótese que trata especificamente das lesões corporais de natureza leve e das lesões corporais de natureza culposa. Quando a gente analisa as lesões corporais lá no artigo 129 do Código Penal, as lesões, elas em regra, seriam de ação penal pública incondicionada, porque lá pelo Código Penal você não tem uma representação necessária para os crimes de lesões corporais de natureza leve ou culposa. Porém, o artigo 88 do Juizado Especial Criminal traz o seguinte: além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, dependerá de representação a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e culposas, ou seja, os crimes de lesões corporais leves e culposas são de ação penal pública condicionada à representação, por força do artigo 88 do GCRIM. Por força do artigo 88 do GCRIM, a gente tem as lesões corporais leves e culposas sendo de ação penal pública condicionada à representação. Porém, isso não se aplica aos crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher. Se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, aí, mesmo que seja lesão leve, lesão culposa, será de ação penal pública incondicionada. Suspensão condicional do processo. Suspende-se o processo por um período de prova de 2 a 4 anos. No artigo 89 do GCRIM, a gente ainda tem a possibilidade da suspensão condicional do processo. Né? Não teve acordo de transação penal, não teve composição civil dos danos, ainda há a possibilidade de o processo ficar suspenso entre 2 a 4 anos. Olha o que fala o artigo 89. Nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por esta lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena. Lá no artigo 77 do Código Penal, você tem requisitos lá que autorizam a suspensão condicional da pena, que é diferente daqui, da suspensão condicional do processo. Parágrafo 1º. Olha só, antes de eu seguir no parágrafo 1º, perceba aqui, a possibilidade de suspensão condicional do processo, ela é mais ampla do que as infrações de menor potencial ofensivo, porque aqui você olha através da pena mínima. Nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por esta lei, abrangidas ou não. Logo, significa dizer que, embora você tenha previsto no GCRIM, na Lei 9.099, a possibilidade de suspensão condicional do processo, essa suspensão condicional do processo pode acontecer de ser possível para infrações que não sejam de menor potencial ofensivo. Basta você pensar, por exemplo, no crime de furto. O crime de furto simples tem uma pena de 1 a 4 anos. Ora, se ele tem uma pena de 1 a 4 anos, a pena mínima dele é ou não é igual a 1 ano? Será que cabe suspensão condicional do processo? Cabe.
Mas a infração não é abrangida por essa lei, professor. Não, não é, porque não é uma infração de menor potencial ofensivo. Se a pena máxima ultrapassa 2 anos, ela não é uma infração de menor potencial ofensivo, mas não importa. É possível a suspensão condicional do processo aos crimes em que a pena mínima seja igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por esta lei. Vamos ler o parágrafo 1º do 89. Aceita a proposta pelo acusado, seu defensor, na presença do juiz, este, recebendo a denúncia, poderá suspender o processo, submetendo o acusado a período de prova sob as seguintes condições. Primeiro, reparação do dano, salvo a impossibilidade de fazê-lo, proibição de frequentar determinados lugares, proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem autorização do juiz, comparecimento pessoal e obrigatório a juízo mensalmente para informar e justificar suas atividades. A gente tem aqui, então, a possibilidade de o juiz ele pode suspender o processo de forma condicional, em que o autor do fato ficará sujeito a alguma dessas condições pelo período de prova, de 2 a 4 anos. O juiz poderá especificar ainda outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado. Parágrafo 3º. A suspensão vai ser revogada se no curso do prazo o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano. Então, a gente tem uma hipótese em que a suspensão será revogada. Se ele passa a ser processado por um outro crime, suspende a suspensão condicional do processo. E a gente ainda tem mais uma possibilidade aqui no parágrafo 4º. A suspensão poderá, aqui é poderá, aqui é obrigatório. A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado no curso do prazo por uma contravenção ou se descumprir qualquer outra condição imposta. Então, olha só. Se ele vier a ser processado por outro crime, obrigatoriamente suspende-se a suspensão condicional do processo e o processo volta a correr. Se ele vier a ser processado por uma contravenção penal, pode haver a suspensão da suspensão condicional do processo ou não. Parágrafo 5º. Expirado o prazo sem revogação, o juiz declarará extinta a punibilidade. É mais uma possibilidade de haver a extinção da punibilidade do fato a que supostamente o autor cometeu. Ele fica ali parado, então vamos lá. De forma resumida, o que é a suspensão condicional do processo? Ele passa por um período de prova que vai durar entre 2 a 4 anos, tendo que comparecer, por exemplo, a juízo mensalmente para comprovar as atividades ali que ele está praticando. Se ele segue todas aquelas condições que foram impostas na suspensão condicional do processo, o processo está suspenso, ele passou 2 anos cumprindo aquelas condições, o prazo expirou e não foi revogada, o prazo expirou e não foi revogada a suspensão condicional do processo, extingue-se a punibilidade. Parágrafo 6º. Não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo. A prescrição fica interrompida, né? Durante o prazo de suspensão do processo, a prescrição do crime fica interrompida. E parágrafo 7º. Se o acusado não aceitar a proposta prevista nesse artigo, o processo vai seguir em seus ulteriores termos. Segue normalmente. Pessoal, basicamente, né, tentei trazer aqui para vocês aqueles artigos mais importantes. Passamos por diversos artigos aqui e busquei trazer aqueles que são mais importantes para fim de provas para vocês, né? Dentro do GCRIM, sem sombra de dúvidas, né, principalmente em se tratando de carreiras policiais, o que é mais cobrado, o que mais aparece são as hipóteses de extinção da punibilidade, em que podem ser geradas pelas medidas despenalizadoras. O que você precisa mais saber são as 3 hipóteses de medidas despenalizadoras trazidas pelo GCRIM. Então, grave bem, dê uma revisada com calma na composição civil dos danos, na transação penal e na suspensão condicional do processo. Tranquilo? Volto em breve para mais aulas de leis penais especiais. Forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima.